Saudações, pessoal, tudo bem? Estou de volta aí, professor Léo Arquimimo, para trabalhar com vocês, né? Uma dica aí na área de direitos humanos para os concursos, tá bom? Nessa fala jurídica de hoje, pessoal, eu preparei um tema que é o tema da ação afirmativa, tá? Ação afirmativa. O que é isso, né, professor? O que é essa ideia de ação afirmativa, tá? Primeiro, pessoal, a gente tem que compreender que, né, os direitos humanos são aí, né, um conjunto de valores que são tutelados aí no ambiente internacional e que protegem, né, que cuidam da dignidade da pessoa humana. Tá? Se os direitos humanos cuidam da dignidade da pessoa humana, eu tenho que ter instrumentos, meios, modos específicos de atuar para que esta dignidade seja alcançada, tá? A dignidade da pessoa humana, ela é alcançada por distintas gerações, diferentes dimensões, né, de direitos humanos. O simples fato de o Estado se eximir da sua responsabilidade e não atuar, né, notadamente em relação aos direitos econômicos, sociais e culturais, traz uma violação à dignidade da pessoa humana. Quando o Estado deixa de atuar naturalmente para garantir liberdades públicas, o Estado está fazendo o seu papel. Ocorre que, notadamente, em algumas áreas, eu dependo da atuação do Estado para alcançar o status de dignidade humana, para dar ou estabelecer o status da dignidade humana para aquela pessoa que teve valores violados. Na área dos direitos humanos, um dos instrumentos utilizados é a chamada ação afirmativa, tá? Ou ações afirmativas. As ações afirmativas são justamente este conjunto de políticas públicas, privadas, inclusive, né, que fazem ou que permitem, né, que a pessoa que está numa situação de desigualdade material alcance, por intermédio de determinadas ações e instrumentos, um equilíbrio em relação às demais pessoas, tá bom? Então a ação afirmativa representa justamente esta força, entre aspas, estabelecida ou dada no ambiente privado ou público, né, que permite que uma pessoa que está numa condição desfavorável, ela alcance a sua dignidade por intermédio de uma atuação que vai colocar esta pessoa no mesmo nível de competitividade com os demais. Pessoal, a ação afirmativa sempre é um tema polêmico, notadamente aí nos concursos públicos, onde muitas pessoas vão dizer, pô, mas é muito injusto, né, que um critério como esse seja utilizado para favorecer um determinado grupo de pessoas. É sim, pessoal, é um tema muito polêmico. A questão das cotas, por exemplo, né, que é um dos exemplos que a gente pode utilizar aqui de ação afirmativa, né, que permite, né, que pessoas que estão numa situação desfavorável alcancem, né, o mesmo grau, né, de ocupação de determinados espaços que são importantes para garantir a dignidade daquelas pessoas. Então, é tema polêmico, sim, tá bom? Pessoal, eu quero chamar a atenção para a Convenção sobre todas as formas de eliminação da discriminação racial, notadamente o artigo 1º, parágrafo 4º, que você vê em tela cheia aqui, que diz que não serão consideradas discriminação racial as medidas especiais tomadas com o único objetivo de assegurar o progresso adequado de certos grupos raciais ou étnicos ou de indivíduos que necessitam de proteção que possa ser necessária para proporcionar a estes indivíduos igual gozo ou exercício de direitos humanos e liberdades fundamentais, contanto que tais liberdades não conduzam em consequência à manutenção de direitos separados para diferentes grupos raciais que não prossigam após terem sido alcançado seu objetivo, tá bom? Então tem aqui um conjunto, né, de valores que estão previstos nesse artigo 4º que representam a ideia do que seria, né, uma ação afirmativa. Então, muito importante aí esse artigo para suas provas, tá bom? Preste atenção também na 12.288 de 2010. Este documento, Estatuto da Igualdade Racial, ele vai estabelecer aí, no artigo 1º, parágrafo único, diferentes definições
absolutamente fundamentais para qualquer prova que você vá fazer. Então você precisa conhecer o parágrafo único do artigo 1º da lei do Estatuto da Igualdade Racial, tá? Neste documento, igualmente, há definição, existe uma definição aqui de ação afirmativa, né? E o que diz especificamente o legislador aí no Estatuto da Igualdade Racial? Ele vai dizer que as ações afirmativas são programas e medidas especiais adotadas pelo Estado e pela iniciativa privada para a correção das desigualdades raciais e para a promoção da igualdade de oportunidades, né? Definição sintética precisa. Essa é uma ideia muito precisa acerca das ações afirmativas. Então, utilize aí o parágrafo único do artigo 1º como um parâmetro para compreender diferentes conceitos apresentados e que estarão na sua prova sem dúvida nenhuma, tá bom? Um exemplo interessante aqui, está no seu slide, né? É a 12.990 de 2014, lei recentíssima, que estabelece aí um percentual, né, de 20% de vagas reservadas às pessoas negras, tá bom? Pessoal, de novo, tema polêmico, tema que pode estar na sua prova, pode estar numa dissertação, pode estar numa banca. Então você tem que se preparar para discutir esse tema, né? Ainda que você apresente aí, do ponto de vista ideológico, algum tipo, né, de resistência a aceitar, né, o perfil da ação afirmativa, notadamente nos concursos públicos, né, você precisa dominar este aspecto aí, né? Se a gente for pensar em outros grupos que também estão em situação de vulnerabilidade ou que são minorias, igualmente você poderia imaginar, pô, mas professor, e os outros grupos, as outras minorias, né? Então, veja aí que essa discussão é uma discussão bastante polêmica. O próprio Estatuto da Igualdade Racial é criticado por alguns autores por privilegiar um determinado grupo, né, que nunca foi privilegiado. Neste particular, então, a gente tem que ter bastante cuidado quando for lidar com essas questões. Então, mesmo que você tenha aí uma resistência do ponto de vista pessoal a esse tema, e eu encontro isso todo dia em sala de aula, né, insatisfação, as pessoas dizem, pô, professor, isso é uma besteira, não pode ser assim, como que é isso? Esse governo vai mudar essas questões, o novo governo vai alterar essas questões das cotas. Pessoal, a gente não sabe, né, como é que essas questões vão ficar. Mas me parece aqui que há sim a necessidade de estabelecer, dentro de um parâmetro razoável, que existam sim ações afirmativas, que existam cotas. 20% me parece um percentual bastante significativo. De qualquer maneira, a gente está aí respeitando o estabelecido na própria norma. No slide que você vê agora em tela cheia, você vai ver aí que, né, a 12.990, ela diz que 20% das vagas nos concursos, né, na área federal, no âmbito da administração pública federal, vão ser reservados aos negros. Aí quem pode concorrer? Os que se autodeclararem, tá bom, pessoal? Por intermédio dos critérios do IBGE. Questão de prova também, que você tem que lembrar sempre, né, que, né, o IBGE estabelece um critério de autodeclaração. Quem é negro? Quem se autodeclara como tal. Professor, mas e aí? Né? Como é que funciona isso? Né? Se a pessoa visivelmente, né, tem visivelmente a aparência de ser caucasiano, e como é que ela pode dizer que ela é negra, né, pessoal? Pode existir divergências, de novo, né, pessoal, questão polêmica. Agora, o fato de a pessoa se autodeclarar e trazer algum tipo, né, de discussão sobre se esta declaração é correta, verdadeira ou não, pode trazer prejuízo para o candidato. Então, o candidato não pode se aventurar na ideia de se autodeclarar sem que haja efetivamente um vínculo estabelecido, que seja aparente ou que seja de possível averiguação, tá bom? Por quê? Porque senão ele vai ser eliminado do concurso, eliminado do certame, como está posto aí no slide em tela cheia nesse momento, né? Que diz que a declaração falsa vai eliminar a pessoa do concurso, tá? Uma última questão aqui, né? A própria alteração estabelecida na LDB, por intermédio da 10.639 de 2003, o Estatuto da Igualdade Racial também fez alterações. Vai incluir o quê, pessoal? A ideia da educação de temas, né, africanos na formação escolar, justamente com o objetivo de reequilibrar o espaço dado para cada um dos temas, tá? O negro, né, pessoal, faz parte, né,
é a raiz, faz parte da organização, é a raiz, é o tronco, é o sustentáculo de inúmeros valores da sociedade brasileira, que é uma sociedade multicultural e multiétnica, tá bom? Então, neste particular, a gente tem que lembrar sempre que a formação brasileira é sim de matriz negra, é sim de matriz indígena, é sim de matriz europeia, né? É deste sincretismo, por assim dizer, me apropriando de uma palavra, né, adequada para a questão religiosa, desse sincretismo cultural, melhor dizendo, que a gente estabelece um caldo aí que permite a compreensão do Estado brasileiro. Uma última observação, tá, pessoal, que já caiu aí, que apareceu em algumas provas. A ideia de que a ação afirmativa, ou melhor, na doutrina, né, pessoal? Acho que em prova, acho que eu não vi essa questão ainda. A ideia de que a discriminação, a ação afirmativa é uma espécie de discriminação positiva. Me parece que está ok, tá, pessoal? Me parece que está ok. Alguma doutrina trabalha essa ideia. Você vai ver aí muitas pessoas comentarem isso, falarem, né, que não pode existir, não pode confundir ação afirmativa e discriminação positiva, né, que são questões diferentes, que a ação afirmativa é justamente uma espécie de discriminação positiva. Pessoal, nada disso está escrito na lei, tá bom? Não tem nenhum, a lei não faz essa distinção e não estabelece essa ideia. Então, você precisa prestar atenção nesta visão aqui doutrinária, né? E se aparecer na sua prova, você tem que ter cuidado com essa discussão, tá? Para questões como essas, você dá uma olhada aí na nossa homepage, aí, na página do NEAF, e você vai encontrar cursos específicos mais longos que vão discutir estas questões, tanto, né, na área aí de direitos humanos, como na área de direito constitucional, de direitos difusos e coletivos, né? Tem um conjunto grande de professores aí que apresentam estes temas, tá bom? Pessoal, foi um prazer estar com vocês nessa fala jurídica aqui e eu fico à disposição para qualquer necessidade por @leoarquimimo pelo Instagram, né? E fiquem com Deus, até uma próxima oportunidade. Foi um prazer. Tchau, tchau.